pessoa que tem bem organizado as coisas físicas, que tem a mesa de trabalho, a casa, o guarda-roupa bem organizado e que também tem uma boa distribuição das suas atividades ao longo do dia. Essa pessoa, a gente pode dizer que é uma pessoa ordenada? Oi, meu nome é Gabi e hoje nós vamos conversar sobre a virtude da ordem, aqui desse livrinho do Francisco José de Almeida. Bom, a resposta é não. Se a gente falar só que ela tem uma boa organização nas coisas físicas e que também tem uma organização no tempo, isso por si só não é suficiente para a gente falar que é uma pessoa ordenada. A definição de uma pessoa ordenada é a pessoa que tem a hierarquia, que consegue hierarquizar todos os seus deveres da forma correta, que ela distribui todas as suas atividades, todos os seus deveres na hierarquia correta. Inclusive, a organização, essa organização aqui física e a organização do tempo também, isso por si só, se tiver o fim em si mesmo, pode inclusive ser considerado uma desordem. Porque tudo no universo existe com uma finalidade, tudo tem uma razão, um porquê de existir. A pessoa ordenada, então, é a que consegue distribuir as suas atividades de modo tudo que ela faz é pensando, eu preciso cumprir a finalidade da minha existência. Mas aí é claro, pra gente conseguir alcançar essa finalidade suprema, a gente vai precisar colocar ordem nas nossas coisas mais simples, nas coisas do dia a dia. E aí entra sim a nossa organização aqui nas coisas físicas e a organização no nosso tempo, porque a gente precisa conseguir dar conta de tudo para alcançar essa finalidade suprema. Mas pensa só, eu falei que é alcançar essa finalidade suprema. Com isso, a gente já consegue definir que uma pessoa que não conhece bem para onde está indo, não tem muito claro essa finalidade da sua existência, ela jamais vai ser uma pessoa ordenada. Porque veja bem, como ela vai conseguir distribuir e hierarquizar tudo da forma correta se ela não tem muito claro para onde ela está indo? O pensamento é o seguinte, a ordem das partes se articula com a ordem do todo. Então, o todo é essa finalidade macro, grande aqui, mas é nas pequenas coisas, na organização dos pequenos detalhes que a gente vai conseguir alcançar essa finalidade macro. A consequência de não viver olhando para esse lugar não é só de que talvez a gente não chegue lá, né? Provavelmente não vai chegar se você não tá olhando para essa direção. É que agora, aqui já nas coisas simples, a gente é muito prejudicado. A pessoa que não tem ordem é uma pessoa volúvel, temperamental, dispersa, entediada, confusa, diferente da pessoa ordenada. A pessoa ordenada, ela tem tudo muito claro, ela sabe por que faz, quando faz, como faz, ela sabe para onde ela vai, como vai, por que vai. Ela tem muito claro todos os critérios que regem a vida dela. E eu nem preciso falar que é muito melhor conviver com uma pessoa assim do que uma pessoa desordenada, que sendo dispersa, volúvel, entediada, confusa, é uma pessoa insuportável, tanto para ela quanto para as pessoas com quem ela convive. Tá bom, então se a gente tá falando que a pessoa ordenada é a pessoa que conhece essa hierarquia, a gente tá falando que então as nossas coisas não têm todas o mesmo peso. Os nossos deveres não têm todos o mesmo peso. A gente tá falando que uma coisa é mais importante que a outra, uma coisa tá submissa à outra. Nesse livro, ele fala uma frase que é assim: a ordem inferior deixa de ser ordem se ela contradiz ou usurpa a ordem superior. A ordem inferior deixa de ser ordem se ela contradiz ou usurpa a ordem superior. Então a gente precisa ter muito claro o que está submisso a quê. Por exemplo, os nossos desejos estão submissos aos nossos deveres. O nosso pessoal está submisso ao familiar. O nosso divertimento está submisso às nossas obrigações. Basicamente, a gente pode resumir tudo isso falando que o temporal está submisso ao que é eterno. Então, tudo que for eterno, é claro, que perpassa aqui o momento presente, se perdura pela eternidade, tem que estar em primeiro lugar, tem que ser o nosso foco o tempo todo, tem que estar olhando para esse lugar. E aí, nesse livro, eu achei muito legal que ele faz uma analogia com uma mão. Ele fala que para que uma mão consiga articular, se realizar plenamente, ali, fazer o seu movimento de forma plena, precisa
precisa ter os 5 dedos. Mas veja só, precisa de 5 dedos, cada um no seu tamanho correto e no seu lugar devido. Seria até pior que a gente tivesse um dedo de 20 centímetros ou de 2 centímetros do que se a gente nem tivesse aquele dedo. E aí ele coloca, então, cada dedo como sendo uma área, um dos nossos deveres na nossa vida. O dedo indicador seria os nossos trabalhos profissionais, o dedo médio, os nossos deveres religiosos, anelar, as nossas obrigações familiares, o dedo mindinho, o dedo mindinho, descanso e cultura, e o polegar, as nossas obrigações de caráter social, tudo que a gente faz para a sociedade. E aí a ordem, então, como eu disse, é claro que tudo que é eterno, aqui os nossos deveres religiosos, tem que estar em primeiro lugar. Só que quando a gente fala de dever religioso, a gente não tá falando só das práticas devocionais, né? A gente tá falando de tudo que a gente faz, porque lembra que São José Maria, Santa Teresinha tanto falou, né? Tanto nos ensinou, que se a gente coloca amor nas pequenas atividades, seja lavando um prato, seja no nosso trabalho, aquilo se transforma em oração e passa a fazer parte aqui da nossa prioridade, do nosso dever religioso. Mas então daí, em segundo lugar, viria as nossas obrigações familiares, depois os nossos trabalhos profissionais, as atividades de caráter social e, por último, descanso e cultura. Mas veja bem, por último, descanso e cultura. Isso tá falando que não tem que ter descanso? De jeito nenhum. Assim como os dedos da mão, todos são importantes para que ela consiga realizar o movimento de forma plena. Então, é sim importante que haja descanso e cultura. Mas olha só, quando a gente tá falando de descanso, a gente não tá falando de incultura, porque no Brasil é quase que isso que a gente vê, né? Parece que no momento de descanso todo mundo se sente livre para fazer tudo que não deveria fazer ao longo de todo o tempo. Olha só, se a gente está falando que tudo tem uma hierarquia e que aqui o descanso e cultura está em último lugar, ainda mais por estar em último lugar que a gente está falando que está submetido a todos os outros. Então, no nosso momento de descanso, a gente jamais pode se permitir a entrar em conversas que contrariem os nossos deveres aqui familiares, os nossos deveres religiosos. A gente jamais deve ouvir qualquer música, assistir a qualquer filme, justamente por ser o último, ele tá submetido, ele tá submisso, ele é menos importante do que todos os outros. Mais uma vez, assim como um dedo na mão, ele é muito importante. E se a gente retirasse esse dedo, a longo prazo a gente sofreria prejuízo. Mas ele precisa ser feito dessa forma, submetida a todo o resto. Mas aí, falando de todos esses deveres, você pode pensar, poxa, mas caramba, como que a gente vai dar conta disso? Pois é uma boa pergunta, né? Ele fala que a gente precisa usar uma agenda. E não só usar uma agenda, mas usar de forma inteligente uma agenda. E aí ele dá algumas dicas que eu vou falar aqui. A primeira dica é que a gente, ao elaborar o que a gente precisa fazer no nosso dia, a gente tenha muito claro o que eu preciso fazer. Não o que eu quero, o que eu tô com vontade, mas o que eu tenho, o que é meu dever fazer hoje. E aí disso vai surgir uma lista de atividades que a gente precisa cumprir naquele dia. Só que então é muito importante que nessa lista a gente já determine o que a gente vai fazer em cada momento do dia. Porque senão também a gente pode olhar essa lista e ter uma tendência a fazer tudo ao mesmo tempo, que também não é uma característica de uma pessoa ordenada. Tem aquela frase de São José Maria, né? Faz o que deves e está no que fazes, ou seja, esteja inteiramente no que você estiver fazendo. Para que a gente não faça essa sobreposição de várias atividades ao mesmo tempo, então na nossa agenda a gente já programar que tal coisa a gente vai fazer em tal horário. E também ter uma estipulação realista do tempo, porque se você errar muito feio em alguma dessas atividades, pode prejudicar todas as outras, o seu planejamento de todo dia ali por você ter planejado muito mal o tempo que você gastaria em uma atividade. É legal também ter ao longo do dia distribuído alguns postos de observação, que ele define como um momento da gente parar e observar se a gente está cumprindo todos os nossos deveres ali que a gente havia planejado e se de repente não surgiu alguma outra atividade que a gente deva passar na frente. Porque é natural, né, que ao longo do dia vão surgindo algumas atividades que nessa hierarquia são mais importantes e aí a gente vai ter que passar na frente e alguma coisa que a gente tinha planejado para fazer naquele dia vai ter que ser readequado para um outro dia. Falando nisso de conseguir dar conta de tudo isso, mas tendo essa hierarquia correta, eu lembrei de uma parte aqui que eu quero ler para você. Um homem que cumprisse perfeitamente os seus deveres profissionais, que se dedicasse com toda a solicitude à esposa e aos filhos, que fosse um colega,
colega e amigo exemplar, mas não alimentasse e baseasse tudo isso num relacionamento íntimo com Deus, seria um homem estruturalmente desordenado, em equilíbrio instável. Lembraria o episódio daquele avô, empresário bem-sucedido, que começou a ensinar o catecismo à neta e depois de lhe ler a primeira pergunta que dizia: a finalidade da vida do homem nessa terra é conhecer, amar e servir a Deus. Ele pôs-se a chorar. A única coisa que eu não fiz na vida foi cumprir a finalidade da minha existência. Então isso aqui tá reafirmando, né? Isso que eu acabei de falar sobre tudo tá submetido aqui ao nosso dever máximo, que são os nossos deveres para com Deus. Mas voltando, falando então sobre a agenda, é muito natural que quando a gente comece a ter esse planejamento, fazer essa agenda, o to-do list ali para as nossas obrigações do dia, a gente fica um pouco vidrado, um pouco engessado em cumprir tudo aquilo e acabe tendendo para um lado um pouco inflexível, que também não é uma característica de uma pessoa ordenada. Veja só, eu posso ter planejado todo o meu dia com tarefas extremamente importantes, que são muito importantes que eu cumpra naquele dia. Mas se surgir um dever de caridade, qualquer coisa que um próximo precise muito de mim, seja um familiar, um amigo, um desconhecido que seja, a partir do momento, sei lá, desmaiou na minha frente, a partir do momento que isso acontece, toda a minha ordem consiste em abandonar tudo que eu vinha fazendo para socorrer. Então, aquele amigo que mandou mensagem, preciso de você, o familiar, qualquer coisa. O dever de caridade, ele tá acima da nossa agenda. Então, a gente precisa, sim, elaborar essa agenda, mas, ao mesmo tempo, com essa abertura de talvez a gente tenha que readequar algumas coisas para fazer o que é mais necessário naquele momento. E aí, quando a gente tá falando sobre toda essa organização que a virtude da ordem exige, você pode pensar, nossa, mas eu jamais vou conseguir isso porque eu não tenho essa inclinação, essa tendência a ser tão organizado. E talvez não tenha mesmo. Algumas pessoas têm uma tendência maior que as outras a essa organização. No entanto, justamente por ser uma virtude, a gente é nosso dever, é nossa obrigação cultivar, praticar, por meio das nossas atividades do dia a dia, as coisas mais práticas, mais simples, mas a gente precisa cultivar essa virtude. Não pode se contentar falando, mas é que eu sou muito desorganizado mesmo, porque isso vai refletir aqui na nossa hierarquia, no nosso plano de vida. E para finalizar, eu vou ler mais um trecho que fala sobre como é, né, a vida quando a gente tira Deus. Não ter Deus por centro é retirar ao nosso dia o seu eixo, esvaziar de coesão os nossos atos e caminhar a passos largos para uma vida feita de orações subordinadas, sem a principal que as reúna e lhes dê sentido. Aguarda-nos a amargura de uma vida sem nexo, na maior de todas as solidões, a solidão de Deus. Eu espero ter te ajudado. Eu vou deixar o link desse livro aqui na descrição, caso você queira ler.